Olá a todos, pessoal! Olá a todos os meus queridos e minhas queridas. Hoje, o assunto que eu vou abordar é em relação à convergência e coordenação das religiões e religiões de cunhos filosóficos. Começando aqui pelo Tao. O Tao, ou taoísmo, converge com as legítimas e autênticas conscientização gnósticas e a parte dos evangelhos. Então, com a ideia que vem do Oriente ao Oriente Médio, respectivamente, na cristandade, antes de ser corrompida no Concílio de Nicéia, que foi a primeira formação da Bíblia do Novo Testamento, partes originais foram mescladas com partes inseridas de acordo com interesses de partes de monges e sacerdotes aos do Império Romano, cujo imperador era Constantino. Outra parte de monges, sacerdotes ou bispos tiveram resguardados outros evangelhos que faziam parte do inteiro, da totalidade do conjunto de seu conteúdo. Esta outra parte que ameaçava a parte gananciosa, oportunista, sendo esta parte do evangelho sendo retirada, desacreditada e colocando-se assim na marginalidade como apócrifos. E graças a essa outra parte, os evangelhos de Filipe, André, Tomé, Pedro e Maria Magdala. E talvez alguns outros nesta época do Concílio de Nicéia, pois entre boa parte de monges e sacerdotes, padres, bispos alinhados aos seus interesses com as do Império Romano, queriam destruir e queimar parte essas dos conhecimentos de Jesus a seus discípulos. E só passando e permitindo a dos 4 livros, Mateus, João, Lucas, Marcos, pois as demais, essas outras que eu falei, os apócrifos, não dariam para manipular as massas ou nós. E durante milênios não teríamos acesso a informações, repetindo, para nos manipularmos para manipularmos da nossa própria ignorância. E continuando, os cristãos coptas, fundada 30 anos depois de Cristo, fundada no oeste do Egito, se mantém original sem ser corrompida ou alterada. Mas em 325 depois de Cristo, a criação ou a formação da Bíblia do Novo Testamento no Concílio de Nicéia. Veja, a igreja cristã mais antiga, a copta, fundada entre 30 a 46 depois de Cristo por Marcos, em relação à tardia e à oficialização, do concílio por Constantino, imperador de Roma, e monges e sacerdotes e bispos alinhados. Aqui nessa narrativa eu estou querendo colocar, veja, a igreja cristã mais antiga, copta, fundada entre 30 e 46 depois de Cristo por Marcos, em relação ao Concílio de Nicéia, que foi a oficialização, tornando oficial a Bíblia do Novo Testamento, no concílio por Constantino, imperador de Roma, alinhado a monges e padres, sacerdotes e bispos. E com o passar dos séculos, com outros concílios posteriores, a primeira divisão e ruptura entre as igrejas, criando-se assim a católica da ortodoxa, a do Ocidente e a do Oriente. E assim, com o mais passar de 1 milênio ou séculos, surgiu as protestantes cristãs em divergências a estas, como o luteranismo, de Martinho Lutero, a partir do século XIV, em 1517. Então, nasceu o protestantismo, a luterana, a presbiteriana, a calvinista, e no período tardio, as posteriores, séculos depois, como as pentecostais, os mormons, adventistas, batistas, testemunhas de Jeová, Assembleia de Deus, metodista, marinata, com suas interpretações ou ideias próprias sobre a prerrogativa, com a prerrogativa justificativa, dizendo ser de origem cristã, mas todas se divergem e conflituam, todas essas se divergem e conflituam entre si, o que não é novidade.
todas disputando arrebanhamento humano, número de pessoas como donos da razão e de suas verdades, como intermediários entre o homem e Deus. E aqui eu fiquei meio exaltado e coloquei aqui, cretinos, hipócritas, cínicos, ambiciosos, gananciosos ou cobiciosos, destes tais caráteres que acabei de descrever, e que não tem nada a ver com Jesus e não passam de manipuladores de massas, carentes, ignorantes e desprovidos de conhecimento. Digo em realidade e em verdade. E aqui eu estou escrevendo para não perder o fio da meada. Então, parte de padres, a totalidade dos pastores, políticos religiosos, como por analogia o mesmo caráter dos políticos. Resumindo, corrompidos e corruptos. Não passam de manipuladores ambiciosos, cobiciosos e gananciosos. Desvirtuam das verdades e são capazes até de matar quem trouxer informações reais, verdadeiras ao conhecimento às massas. Informações dolosas e propositalmente, intencionalmente omitidas. Porque se toda a humanidade souber da verdade, estas instituições, cuja maioria hipócritas, viriam abaixo. Então elas se sentem ameaçadas. Exatamente por isso. Foi assim como Jesus fez com os fariseus, saduceus, rabinos e sacerdotes de sua época. A maioria como hoje, depois de 2026 anos, e também é. É só ver a história. Até nos 4 evangelhos oficiais, estes se traem. Eu me refiro aos padres pastores atuais, como aos fariseus e rabinos do passado, de 2026 anos atrás. Agora, nos evangelhos de Nag Hammadi, encontrados no Egito em 1945, que seriam destruídos em 325 depois de Cristo, e se não o fizessem, caso não fizessem, seriam mortos ou caluniados. Mas graças a esses, mesmo ameaçados, que correram esses riscos, esconderam vários pergaminhos e livros desses outros evangelhos com os demais conhecimentos nos rochedos desses morros ou colinas, em jarros de cerâmicas, em fendas ou grutas em Nag Hammadi. Bom, há outros fatos também ocorridos quase 2 anos depois, conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto. Estes também escondidos em jarros de cerâmica, também em fendas ou grutas, estes descobertos em 1947. Por isso que eu disse quase 2 anos depois. E aqui eu queria acrescentar, há um seriado muito interessante, sem fugir muito da realidade, é o The Chosen, Os Escolhidos, que é muito próximo da realidade. É só ver como a vida é dura ou menos dura, ou fácil, e os altos e baixos, olhar ao redor e fazer do acordar da mente, discernir a realidade da fantasia da ilusão. Se Jesus Cristo viesse hoje, não veria muita diferença de sua época para a atual. Tempos diferentes, uma arcaica e atual moderna, totalmente diferente daquela, mas a capacidade de dissuasão, persuasão, manipulação e distorção de aspectos das realidades, digo dos fatos, não são muito diferentes. São bem parecidas, para não dizer iguais. E quando parando aqui agora, e quando eu falei da convergência, coadunação do taoísmo com o gnosticismo, vocês vão ver aspectos diferentes, mas elas se coadunam em sua natureza. Quando falam no gnóstico, vai falar muito sobre arconte, sobre demiurgo, sobre energias negativas, da mesma forma que outros aspectos, o taoísmo também fala, se você fizer isso, você vai desperdiçar o seu chi, sua energia, você só vai causar barulho. Então você vê muita correlação entre uma e outra, né? Apesar de eu fazer essa descrição histórica ou com ideias religiosas e filosóficas orientais, que eu disse do Oriente ao Oriente Médio, indo até o norte do Egito, já na direção do Ocidente. Bom, eu vou encerrando esse vídeo em relação à vida fácil ou vida difícil, vida dura, menos dura ou fácil, e altos e baixos. Eu darei continuidade no próximo vídeo. Eu só quis abordar toda essa parte histórica
E um pouco com indignação dos fatos que foram omitidos, de escritos que foram omitidos, né? E da conscientização humana. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha sido útil e construtivo. Então vou ficando por aqui. A todos, até logo. Tchau, tchau. Namastê, paz profunda. Amém. Tchau. Até o próximo vídeo.